Olá, irmãos e irmãs do canal Aba, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho o privilégio aqui de falar com jovem. Nós vamos começar a falar também com jovens. Não pensem vocês que a gente só fala com os veteranos da mensagem. Nós estamos abrindo aqui também um espaço muito especial para os jovens da mensagem. Hoje, então, é a vez, estreando um pouco esse lado, né? Claro que a gente já falou com muitos jovens, mas nós vamos estar numa nova etapa falando com o Igor Felipe Matos Vasconcelos. Olha, nome comprido, né? Parece militar. Bem, ele, para quem não conhece, o irmão Igor, ele é filho do irmão Joabe, famoso irmão Joabe, diácono da Igreja do Tabernáculo de São Paulo, e também, obviamente, filho da irmã Cirlei, também uma irmã bastante conhecida, bastante admirada na história da mensagem. Igor, é um prazer estar falando com você. Parabéns aí primeiramente por ter vencido o que os jovens chamam de timidez, né, para falar em público. Foi difícil, irmão, aceitar esse nosso convite para essa entrevista? Vou te falar que para mim é um desafio, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de falar em público e não gosto muito, mas depois que eu recebi o convite e li ali, eu falei, não, vou fazer um esforço e vou tentar. É isso aí, Igor. Obrigado aí. Você é um exemplo de que, apesar de todos nós, olha, gente, timidez para falar é a coisa mais comum, tá? Não pense que é um problema, é uma situação. Uma vez vencida essa situação, acaba virando rotina. Até porque, né, Igor? Hoje em dia, na verdade, a gente está falando com o computador, né? E o computador já faz parte da rotina. Então, num certo sentido, não tem muita novidade, não é verdade? Isso. Dá um certo alívio, a gente sabe que esse vídeo vai para a internet, né? Então, pessoas vão ver, só que eu não estou diretamente olhando para elas, isso ajuda um pouco, facilita. Até porque, Igor, não são só os veteranos da mensagem, os adultos que têm história para contar. Acho que os jovens também, né? Seja qual for o tempo que estão na mensagem, na palavra, têm também experiências para contar, né? Você não acha que também os jovens também têm muita experiência para compartilhar? Sim, eu acredito, e principalmente porque a gente vive no mundo, assim, quanto mais passa o tempo, mais diferente ele vai ficando, né? Então, o mesmo dia a dia que eu enfrento não foi o dia a dia que meu pai enfrentou, que o meu avô enfrentou, e assim vai sucessivamente com cada geração, né? Então, Você acredita, Igor, que os dias de hoje, para o jovem, são mais difíceis do que os dias da juventude dos seus pais? Claro, pelo que eles te falam, né? O que você acha? tem a parte mais difícil, tem a parte que é mais fácil, né? A parte mais fácil por exemplo, hoje a gente ouve que na época dos pais, nossos pais e tal, você falar que era cristão era uma coisa, era motivo de chacota, era motivo de caçoar, das pessoas caçoarem, né? Hoje é muito mais gente que se diz cristão, né? Então, nesse sentido, acaba que eu não sofro, nem nunca sofri chacota, nem nada do tipo. Então, acho que nesse sentido é mais fácil. No entanto, a gente vive num dia a dia que tem mais correria. Então, às vezes, se dedicar a ler mensagem, ler Bíblia, se você for pego naquela rotina do dia a dia, pode ficar mais difícil. Então, nesse sentido, acaba sendo mais difícil. Você tem mais coisas para fazer, mais correria no dia a dia. Nesse sentido, sim, é mais difícil. Aliás, o que você faz atualmente, né? O que você estuda em primeiro lugar e depois você diz para a gente aí no que você está trabalhando. Bom, eu faço análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC, né? Era um curso assim, aliás, já era para eu ter terminado, mas eu tenho BPs ainda para fazer. Trabalho na área como programador, e é uma área que eu sempre gostei, assim, né? Desde quando era pequeno, sempre tive contato com o computador e tal. E conforme fui tomando as decisões, né, do que eu ia trabalhar, do que eu ia ganhar, como que eu ia ganhar a vida, eu preferi seguir pela área do computador, né, da computação. E você se sente realizado? Você acha que essa é a área na qual você nasceu para fazer?
assim, você nasceu para fazer e tal, eu não sei se aplica ao meu caso, né? Eu acho que foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, a gostar disso, né? Então, como eu falei, desde criança eu tenho contato com o computador. Sempre tive curiosidade, eu mexo num programa, no computador, eu sempre tive curiosidade, o que tem por trás disso, né? Você olha um sistema e fala, como que isso aqui funciona? Eu simplesmente aperto, clico um botão na tela e ele faz para mim, mas tem algo atrás daquilo que faz funcionar, né? Então, eu sempre tive curiosidade disso e fui buscando. E eu fui tomando gosto e hoje eu não me vejo em outra área, mas eu acho que eu fui aprendendo a gostar. Essa Fora dessa. área, né, Igor, ela está sendo uma das que está puxando as transformações das profissões, né? Acho que tudo passa um pouco por essa área também, né? Você acha que essa mudança toda que está acontecendo, essa pandemia fazendo as pessoas trabalhar em casa, a tecnologia tomando um espaço cada vez maior na rotina das pessoas, para onde você acha que essa tecnologia vai nos levar? Na sua opinião, aí, até onde você acompanha, Igor? Eu não tenho uma visão da tecnologia como uma vilã, né? Muita gente tem essa visão, acho que é um ponto de vista, né? Eu acredito que é uma coisa que facilita a nossa vida. Então, a gente pode conversar com pessoas que moram longe, a gente pode ter acesso à informação. Só que junto ela traz, né, alguns cuidados. Então, você precisa tomar cuidado com as informações que você está consultando, os lugares, fonte. Você precisa, por vezes, por você estar usando mais tecnologia, ela economiza tempo, certo? Mas ao economizar tempo, você adquire mais atividades para fazer, porque já que você, ao invés de gastar 10 horas numa atividade, agora você gasta 2, porque você tem um celular na mão, então você vai ter mais atividades para fazer. Então, às vezes, a economia de tempo é relativa, né? Você acha que os jovens estão fazendo bom uso ou mau uso? Estão se atrapalhando mais com tantos recursos assim da tecnologia? Novamente, a tecnologia ela é algo que é benéfico, né? Só que ela está na questão do uso. Eu acho que o problema está, se tem um problema, está no uso dela, né? Então, é uma coisa complicada, né? Porque é algo que vem no nosso dia a dia, dos jovens hoje. Eu acho que quem nasceu dos anos 90, metade dos anos 90 para cá, então tem mais contato com a tecnologia. Não só os jovens, né? Como você vê as pessoas mais velhas tendo contato absurdo com a tecnologia. Então, acho que a questão está no filtro. Talvez a gente passe um pouco do limite, sim, do que seria benéfico, mas é questão de adequar isso, de educação, né? Nessa linha, Igor, então a tecnologia pode até ajudar na espiritualidade das pessoas, se elas souberem fazer uso delas? Sem dúvidas, sem dúvida, porque hoje você pode abrir o site da Palavra Original, por exemplo, e você tem o histórico de pregações de anos atrás, coisa que você tinha que armazenar, você precisava de uma estante para armazenar aquela quantidade de pregação que tem, e aqui você só abre um link, a qualidade, inclusive, é melhor quando você vê uma coisa na internet, você consegue qualidades de vídeo, de áudio superior a de um DVD. Então, é questão de saber usar. Não só no computador, né? Ela tá na palma da mão. Você pode levar para qualquer lugar. Então, é isso. Se souber usar, eu acho que é mais benéfico do que maléfico, né? Você É uma, é mencionou. uma árvore, é uma árvore da ciência do bem e do mal, né? Tecnologia. É verdade, Igor. Você mencionou uma coisa interessante agora há pouco, falando sobre fontes de informação, né? Você tem que se cuidar muito nisso, e você sabe, a gente está passando por uma fase, especialmente no Brasil, mas isso acontece no mundo todo, né? De notícias falsas estarem ganhando uma cara de notícia certa, e as pessoas não desconfiam, então fazendo a, consumindo literalmente, como se estivesse consumindo um alimento deteriorado, também estão consumindo muita informação deteriorada, ou perdeu a validade, ou são fabricadas e tal, né? Esse é um cuidado extremamente interessante. Agora, não é todo mundo que consegue perceber tanto identificar esse tipo de problema e acaba correndo aí no erro de estar compartilhando. Você vê isso acontecer muito entre os jovens também, Igor? A questão de
falta de filtro de informação, eu vejo mais recorrências no meu dia a dia com pessoas um pouco mais velhas, né? Então, só viu uma notícia alarmante e tal, de um site que não tem crédito nenhum, só que aquilo parece, aquela notícia conversa com que ela concorda, então ela tende a aceitar aquilo. Vejo jovens compartilhando, mas talvez, eu acho que o que falta, não sei se seria isso, se a gente tem alguém mais velho no nosso convívio, pai, mãe, avô, a gente orientar. Você que é mais novo, tá vendo ali uma notícia, você olha, ó, pai, isso aqui, ou mãe, isso aqui não é verdade. Olha a fonte disso aqui. Eu acho que cabe a gente fazer esse papel também. Filtrar melhor essas informações. Mas, sem dúvida, que até no meio de jovem você vê compartilhamento de fake news assim, em massa, sabe? É muito grande a quantidade. Muito bem, Igor. Pessoal, eu vou pegar essa deixa que o irmão Igor colocou, e vou até me antecipar. Em breve eu vou colocar aqui no canal ABA um trabalho feito sobre como identificar fake news, o impacto que ela causa, né? E o Igor já identificou duas situações que vocês precisam estar atentos com relação a notícias falsas, para não usarem elas como base, até para falar uma coisa correta, uma coisa verdadeira, mas podem, se estiverem baseadas em notícias falsas, elas podem induzir ao erro. Ele mencionou duas coisas importantes, né? O que normalmente se trata de uma fake news? Normalmente elas causam uma notícia alarmante. Esse foi o termo que o Igor usou muito bem. Normalmente espanta, tipo, você chama a sua atenção um título, uma história, uma coisa alarmante. Essa é a primeira coisa que você tem que desconfiar. E a outra coisa o crédito daquela mídia que está fazendo essa notícia alarmante. Normalmente são mídias que você não conhece, normalmente são mídias que não têm crédito, que não têm credibilidade, né? Então, só preste atenção para esses dois pontos que o Igor comentou muito bem aqui e que a gente vai explorar isso em breve num vídeo específico sobre o tema das notícias falsas aí, tá? Igor, voltando aí ao nosso bate-papo, nessa sua correria, nessa sua rotina de estudar, de ter seus compromissos com o trabalho, te sobra tempo para você se atualizar com a palavra de Deus, com a mensagem da hora? Como é que é a sua rotina para você ter o seu tempo de dedicação para essa parte espiritual? Bom, primeiro eu reconheço que, da minha parte, eu sou muito devedor nisso, então é algo que eu preciso melhorar, sim. Então, dedicar mais tempo à leitura da mensagem, da Bíblia. Parabéns. Mas o que eu gosto de fazer é um tempo, acho que eu gosto bastante de fazer isso é no ônibus, no transporte público, né? Então, e aí eu baixo ali uma mensagem, alguma coisa, tem a Bíblia no celular. Então, um tempo que você tá de pé no transporte ali e tal, fazendo nada, né? Porque você só quer chegar no destino. É um momento que dá para ler, sim. Dá para você pegar, ler ali um parágrafo da mensagem, ler uma mensagem. Eu já consegui ler uma mensagem numa ida para o trabalho, porque acabou demorando mais tempo, né, no dia, enfim. Então, um tempo que dá para dedicar. Esse é um tempo, eu acredito, para dedicar, sim. Perfeito. Aliás, fazendo novamente aí a relação com o uso da tecnologia, hoje o Google, né, ele pergunta para você, naquele agendamento lá, qual é o tempo que você gostaria de dedicar a algumas atividades. De repente você olha, de repente é segunda das 8 às 8h30, né? E ele crava no seu celular lá, aquele compromisso, serve como lembrete, porque é natural, né, Igor, que nessa correria, tantas coisas entram roubando a nossa atenção, que é normal que a gente, às vezes, perde a sintonia com alguns bons costumes lá. Ô, Igor, deixa eu te perguntar, eu conheço bem seu pai, irmão Joabe, né? Como eu disse agora há pouco, é um grande exemplo, né? Toda vez que eu olho para ele, eu vejo aquele exemplo de serenidade, de segurança, de firmeza, né? Então, para mim, é um exemplo aí que me inspira, apesar de não ter oportunidade de falar muito com ele. Qual que é, Igor, a maior inspiração,
O que seu pai mais transmite para você do ponto de vista espiritual? Bom, nessa parte, eu acredito que seja a dedicação que ele tem, justamente com leitura de mensagem, de Bíblia, e assuntos, às vezes, que surgem, que eu gosto de conversar com ele bastante, e muitas vezes os assuntos que surgem são da mensagem, são da Bíblia, e eu aprendo bastante com ele. Justamente, eu acho que o maior exemplo que eu volto a dizer é a dedicação que ele tem. Então, ele sempre está, quando ele termina as atividades dele aqui, ele pega uma mensagem, lê, no caminho para o serviço. Eu gosto bastante. E isso E ele é com, um exemplo. e com relação aí à sua mãe, qual é a maior inspiração que ela te traz? Irmã Cirlei, Minha né? mãe, isso. Ela é cantora, né? Então ela tá o dia inteiro aqui em casa fazendo as coisas e cantando, sempre, o tempo todo. Então é uma coisa boa também. Isso não te inspira a cantar também? Me inspira, assim, só que eu só canto na igreja ali, em casa, mas nunca pegar um microfone e cantar. Isso, pra mim, é fora de cogitação. E a Débora, sua irmã, ela te inspira também para alguma atividade, para algum exemplo? Bom, do dia a dia, ela me inspira também, porque acho que dedicação, por exemplo, a alguma atividade para fazer. Então, por exemplo, questão de estudo, né? Eu, por vezes, às vezes, sou relapso com alguma matéria para estudar, para fazer uma prova, e ela não, ela está sempre ali fazendo as coisas, os trabalhos no tempo certo, dedica um tempo muito bom a isso, e eu acho que para mim serve de inspiração, sim, também, na parte dela. Essa dedicação que tem a estudar. Ela sempre foi assim, né? Toda a vida escolar dela. Igor, você comentou agora há pouco lá de canta só na igreja, né? Eu não posso deixar de perguntar para todo mundo com quem eu falo, qual é o seu hino preferido, o hino que mais te inspira, que mais te motiva? Bom, tinha um hino que quando era, que não sei, até hoje, né, óbvio, mas eu sempre gostei de ouvir, eram dois, é o Firme nas Promessas e o Poder do Sangue. Eles lembram muito o meu avô, né, que já partiu. Ele sempre colocava num radinho que ele tinha, esses dois hinos assim solados, né? Então eu ouvi aquilo e toda vez que eu ouço esses hinos eu relembro dele, né? Então eu acho que são dois hinos marcantes para mim. Voltando ao tema aí da sua experiência, o que você planeja? Quais são aí os seus planos futuros em relação à profissão, especialmente em relação aí a essa parte? Bom, na área da tecnologia, eu acho que ainda eu preciso ganhar muito mais experiência, né? Eu estou atuando há quase 2 anos, então eu ainda estou no nível ali que eles chamam de júnior, né? Então, ganhar mais experiência e um dia, quem sabe, eu queria trabalhar por conta, né? Então, trabalhar na área da tecnologia, só que algo próprio. Ou seja, você quer ter a sua própria empresa, você já tem o seu sonho empresarial. Isso. Eu acho que a maior realização que eu tenho é trabalhar na área, é trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Agora, a parte de ter o negócio próprio é um bônus aí, que eu colocaria como objetivo, né? Igor, já para o finalmente, me diz uma coisa, né? Nós estamos numa época, novamente, no Brasil e no mundo, cheia de transformações, né? São transformações que absorvem muito da nossa atenção para o lado profissional, para o lado da formação, absolutamente normal. Todas as pessoas precisam de perspectivas, né, de futuro, para direcionar os seus esforços, o seu tempo, né? Mas estamos, infelizmente, vivendo no Brasil um período em que parece que o país anda meio sem perspectivas nesse momento. E como você vê a juventude da mensagem cristã nesse momento? Uma coisa, na verdade, geral, né? Eu acho que todo mundo precisa mais disso. E aí, é aquilo, né? Novamente, o advento da tecnologia nos traz facilidades e tudo, mas como eu falei, ele te traz mais atividades para fazer. Então, você tem menos tempo, você tem menos. Se você não tomar cuidado, você tem menos tempo para se dedicar a essas atividades. E isso, como o advento da tecnologia, o dia a dia mais corrido é algo que não é só do jovem, então as pessoas mais velhas estão mais conectadas, estão usando mais tecnologia,
as portas vão se abrindo conforme vai passando o tempo e você vai pedindo a Deus, né? Se for da vontade dele, as coisas vão acontecendo. Igor, a última pergunta. Você é um rapaz feliz? Sim, sem dúvidas. Eu me considero uma pessoa feliz, sim. E o que faz, o que responde por essa sua felicidade? Eu acho que todo o contato que eu tenho com a minha família aqui, as dificuldades que a gente tem, a gente vai conseguindo passar porque Deus assim permite, né? Então, eu acho que ter Deus, eu acho que seria o ponto principal para me considerar feliz. Parabéns, Igor. Parabéns. Acho que você aí, tão jovem que é também exemplo do seu pai, da sua mãe, uma referência na mensagem da hora, pelas lutas que vocês enfrentaram, já venceram, e pela onde vocês estão, pela maturidade da sua fé, do seu exemplo. Você também é uma referência na história da mensagem no Brasil. Que Deus te abençoe, que continue te dando saúde e realize os seus sonhos da sua família. Abraço a todos para vocês aí. E obrigado mais uma vez, como eu disse no início, pela sua coragem de estar abrindo aí uma primeira série de bate-papos com os jovens da mensagem. Fique com Deus e obrigado, meu irmão. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, irmão Gilberto. Muito obrigado pelas palavras, nem não mereço 1/10 disso, mas eu aceito. Deus te abençoe.